Olá, Tiago Faria, tiagofaria.pt, bem-vindo ao episódio número 41 aqui do podcast do Tiago. Eu hoje tenho mais um convidado especial, ele chama-se André Novaes de Paula, tem um nome incrivelmente original e gosto muito. Ele é o responsável de estratégia criativa da Direct Media, é uma agência de marketing relacional digital que já vamos falar um pouco daqui a pouco. Ele é também o coautor do livro Marketing Digital para Empresas, o guia prático para o aumento de vendas de internet. É um formador do ateliê digital da Google e também noutras, muitas outras entidades de educação. Olá André, muito bem-vindo ao meu canal, tudo bem? Olá, muito obrigado. É uma honra estar hoje aqui nesta entrevista. Fantástico. Ainda para mais o número 41, um número bonito. Eu gosto mais de números ímpares, portanto, fico muito satisfeito. Calhou bem então, não é André? Muito obrigado por esse teu convite. Vamos ter aqui uma conversa muito alegre e interessante. E já sabes, já tens visto algumas das minhas entrevistas, como disseste há pouco. Faço breves introduções, mas eu gostava que te apresentasses e que dissesse um pouco quem és e o que fazes. Então, já disseste o meu nome, André Novaes de Paula, que realmente tem uma vantagem enorme, que é único no mundo. Não existe outro André Novaes de Paula no mundo. É No mundo, fácil portanto encontrar-te. é super diferenciador em termos de branding, dá imenso jeito e de SEO também. Eu sou formado em marketing, não comecei a estudar marketing, primeiro fui para biologia e aliás foi o que estranhamente acabou por me levar a marketing. Dei a volta mais longa possível para chegar a marketing, mas cheguei. E é realmente a minha paixão e trabalho numa agência de marketing relacional e digital, exatamente como disseste, há bastantes anos e tento-me manter bastante ativo em termos de atividade, portanto dou bastante formação para várias entidades, dou aulas também em mais do que uma instituição de ensino, tenho o livro e enfim, vou tendo sempre uns projetos paralelos com que me entreter, que me vão divertindo bastante e mais do que tudo são uma ótima fonte de aprendizagem. Nada como aprender por nós mesmos, não é? Exatamente. E conta-me o que é que te levou então aí, antes de te levar ao mundo da biologia, quem é que era o bebé André? O que é que tinha na cabeça, quais eram os teus sonhos, aspirações? Conta-me aquilo que te lembrares assim da tua infância, que te levou à pessoa que és hoje em dia. Curiosamente, biologia foi sempre das primeiras coisas que eu dizia que queria seguir, era biologia, sempre gostei muito não necessariamente de animais, como as pessoas normalmente gostam de animais, de cães e gatos, de ter animais de estimação, também obviamente, mas não era tanto isso, sempre gostei muito de animais de outra forma, de ver os documentários e isso, e particularmente gostava muito de etologia, que é estudo de comportamento animal, que era o que me atraía mais nisso, e quando descobri era que realmente, ainda antes de ir para a biologia, era o que, enfim, que me entusiasmava mais e acerca do qual eu procurava mais informação, que ok, acaba por ligar um pouco também aos tais documentários que nós antes víamos de antes e continua a haver ótimos documentários, felizmente, na televisão sobre vida animal. Portanto, fiz o meu liceu todo em ciências, sempre escolhendo ciências, com a ideia de que iria ser biólogo um dia e, portanto, acabei por entrar depois em biologia. E a meio depois acabei por perceber que talvez a minha vocação não fosse assim tão forte para ir para a biologia, muito embora fosse forte e é que ainda sinto o chamamento, mas gosto mais talvez de outras coisas na prática, talvez gosto mais de outras coisas. E também o curso em si, biologia era preciso uma determinada tipo de dedicação e estudo para o qual eu nunca fui talhado e mais do que tudo isso foi uma lição boa, que aliás a pessoa deve-se conhecer ela mesma o melhor possível. Exatamente. Eu teria poupado Autoconhecimento. uns anos da minha vida, mas por outro lado não teria tido também uma série de aprendizagens e de conhecimento que hoje em dia acaba por ser bastante útil em marketing. E isso foi graças à tal volta mais longa para chegar a marketing que eu acabei por dar. A questão é essa, e pronto, biologia obrigava a uma dedicação e estudo num formato ao qual eu nunca fui, enfim, grande fã e muito sensível. Aliás, eu sempre odiei estudar, felizmente sempre tive facilidade nas matérias que eu gostava de não ter que, que estudar muito e de conseguir facilmente ter aprovação nelas sem grande dedicação, pelo menos da parte do estudo
depois em casa. Mas em biologia, a partir de certa altura, é esquece. absolutamente impossível. Não, é impossível, é impossível. Havia cadeiras em que a quantidade de matéria que era preciso decorar, quer dizer, antes de decorar uma peça inteira do William Shakespeare para fazer todos os papéis. Sinceramente, isso é mais fácil. Mas tu aprendias as coisas minimamente nas aulas ou tu, tipo, como é que tu orientavas então na escola? Em biologia sim, mas e tínhamos uma parte prática, por acaso, fantástica. Pois. Eu estudava em Aveiro e os laboratórios eram excelentes, o equipamento era ótimo. E nisso não me podia mesmo queixar. Mas pronto, eu estava em biologia de investigação, sempre foi para isso, nunca foi para com de dar aulas. Havia um curso mesmo Virado de para isso. biologia e geologia, mesmo com a vertente de ensino. Não era o meu era para biologia e investigação, muito embora obviamente uma saída profissional, porque eu não conseguia ficar com a investigação, acabava por ser muitas vezes o ensino. E pronto, havia muita coisa, muita física, muita química, muita matemática também, obviamente fazia parte, e depois muitas cadeiras de biologia, umas mais fáceis do que outras. Enfim, as fáceis eu trabalhei bem, as outras, quem quer, preciso estudar muito, é que já foi mais complicado. Então, pronto, foi uns anos atribulados em que tu estavas à procura do teu caminho, mas a partir de que ponto é que tu depois então descobres o marketing e a publicidade e o que é que te atraiu então para este mundo? Eu, quando estava em Aveiro, e já antes da Aveiro, eu sempre fui bastante ativo, aliás, como continuo a ser, não é? Sempre que me envolvo em algum projeto, acabo sempre por me envolver de uma forma mais profunda do que vai ver o normal. E em Aveiro não foi diferente, portanto, quer dizer, comecei desde logo a fazer algumas coisas com a Associação de Estudantes, na altura, da Associação Académica depois no futuro. Comecei logo a fazer coisas, quer dizer, ajudei, muito embora fosse caloiro, ajudei a fundar o núcleo de biologia, por exemplo, na associação, e fiz parte logo da primeira direção, enfim, e depois comecei logo a fazer muitas outras coisas, muitas coisas de organizar, que são coisas tipo para a qual sou atraído e que gosto de fazer. E uma delas foi com uns amigos, alguns de minha casa, uns de fora. Criámos uma pseudo-empresa, não vou chamar empresa porque não era legal, mas enfim, criámos uma pseudo-empresa em que organizávamos festas em bares e discotecas por Aveiro para estudantes, com o intuito de fazer noites para estudantes. A questão é que em 4 anos e qualquer coisa fizemos 70 e não sei quantas festas para estudantes em bares e discotecas, e eram festas bastante elaboradas mesmo bastante elaboradas. E que não era aquela coisa festa do branco ou festa do vermelho, em que a pessoa tinha que levar uma peça dessa cor, não, eram mesmo muito elaboradas e davam um imenso trabalho a organizar. E o engraçado disso é porque nós só dependíamos de nós mesmos, portanto nós tínhamos que ter a ideia, tínhamos que vender a ideia ao espaço, não é? À discoteca ou ao bar onde ia ser feita, onde nós gostaríamos de fazer essa festa, depois tínhamos que ir arranjar os patrocínios, depois tínhamos que arranjar o que quer que fosse necessário para a produção. Houve uma vez que pendurámos, sei lá quantos 1000 balões no teto da discoteca, tivemos que os encher, tivemos que comprar os balões, tivemos que fazer tudo. Outras tivemos que comprar, sei lá, era light party, tínhamos lanternas que dávamos às pessoas. Outra era a Psycho, em que tínhamos também daqueles glow sticks que se partiam e forrámos uma discoteca inteira a papel de alumínio, do chão ao teto em papel de alumínio, porque era Psycho, enfim, tinham assim grande produção. E depois ainda tínhamos de fazer toda a promoção e divulgação da festa. E andávamos a pendurar cartazes em todos os locais onde era permitido pendurar cartazes na universidade, dentro dos departamentos, e depois a distribuir flyers também por todo lado, que nós próprios produzíamos por todo lado. Nós inventámos, depois, enfim, talvez tenha tornado um pouco mais complicado entregar flyers nas escadas que iam dar à cantina. Ninguém fazia isso até nós começarmos a fazer, e depois ficou, enfim, era ali um spot interessante porque toda a gente acabava por passar ali na hora do almoço, e pronto, portanto obrigávamos a fazer todo esse trabalho
e eu ia para a universidade, para a biblioteca da universidade, não ler livros sobre biologia, mas ler os poucos livros, que na altura não havia nada relacionado com marketing na universidade. Hoje em dia já, já há alguns cursos que têm marketing, portanto já há mais bibliografia sobre isso, mas na altura havia pouquíssimo e ia procurar para aprender mais sobre estas matérias de marketing e promoção, para perceber o que é que havia de conseguir fazer para melhorar a divulgação que nós fazíamos das nossas festas. Ok. Então foi com o intuito de melhorar as festas que apareceu aí o gostinho pelo marketing. Engraçada a história. E pronto, e tu começaste depois a tua carreira, basicamente, na Direct Media, em 2000, salvo erro. Ainda antes de completares essa licenciatura. E desde então mantiveste fiel à empresa. Queres contar um pouco a ligação que tens a esta empresa? Não, a ligação é porque a empresa é familiar. Pronto, a empresa foi fundada pelo meu pai, e que essa é uma história engraçada também relacionada com esta tal questão de biologia e de marketing, porque o meu pai tinha já a agência nessa altura. O meu pai dava aulas de marketing no IAT. O meu pai foi das primeiras pessoas em Portugal a trabalhar marketing direto, portanto vem daí tudo. E depois estivemos no Brasil, vivemos uns anos no Brasil, e depois quando ele voltou veio para cá fundar a Vero Postal, que fazia venda por correspondência de livros, não é? Que ainda hoje em dia tem títulos que são recordistas de venda em Portugal, como o livro de cozinha tradicional portuguesa da Maria de Lourdes Modesto e outras, Vilas e Aldeias, enfim, as lendas, essas coisas todas. Era o meu pai que editava esses livros e depois que os vendia através do método de marketing direto, portanto, angariar contactos, moradas e depois fazer o envio de mailings para a casa das pessoas e depois as compras vinham por RSF também. E era esse o método de distribuição principal, venda. Portanto, o meu pai dava exatamente no IAD aulas de marketing direto. Eu resolvi ir para a biologia, não é? O conselho familiar era que fosse para marketing. E a questão é que, pelos vistos, isto dos genes, não digo do contra, mas era realmente o que eu queria, mas vai-se a descobrir que isto afinal do sangue e dos genes vai ver tem mais força do que eu atribuía na altura. E a questão é que depois voltei para Lisboa e pronto, comecei a trabalhar na agência. Comecei a trabalhar na agência e tenho-me mantido lá até hoje, por razões óbvias, não é? De continuar, felizmente. A minha irmã também trabalha lá, porque também tirou o curso no IAD. Aliás, a minha irmã, curiosamente, chegou a ser, obviamente, aluna do meu pai. Era o único que dava aquela cadeira, portanto ela foi aluna do meu pai. Eu não fui, porque meu pai, quando eu fui tirar depois, já não dava aulas no IPAM. Mas não deixa de ser curioso essa história. Então pronto, essa é a razão de eu estar na Direct Media. Comecei a trabalhar lá, depois comecei a tirar marketing já a trabalhar na empresa. Não conheço muitas famílias que tenham esta tradição de marketing, portanto é uma raridade. E acho que é inspirador, estranho e inspirador, de facto. Tiveste essa inspiração desde a tenra idade, que agora estás a partilhar com o mundo, não é? Nas todas as suas aulas, já vamos falar. Também, e sorte. Tenho tido a sorte de poder aprender diretamente também. E depois, entretanto, foste experimentando dar os teus passos empreendedores, não é? E em 2015 cofundaste a tua primeira empresa, a Kubi. Queres contar só o que é que aprendeste dessa primeira experiência como empreendedor? Que lições é que tiraste para o teu futuro? Aprende-se imenso. Aprende-se imenso. Eu já tinha tido outros projetos, mas assim, com um envolvimento tão grande desde o início, terá sido esse talvez o primeiro e maior. E aprende-se imenso, quer dizer, quando dependemos só de nós mesmos e principalmente quando temos uma coisa em que um dia não existe e no dia a seguir existe e que precisa de absolutamente tudo. Portanto, é preciso pensar tudo a nível da estratégia, a parte de branding, a parte promocional. Neste caso, a base tecnológica era bastante importante porque era um marketplace, não é? A Kubi era e é um marketplace, entretanto não estou no projeto mais, mas é um marketplace que casa PTs, personal trainers, com pessoas que querem contratar um personal trainer. Portanto, a base tecnológica foi toda desenhada de raiz.
e fui eu que tive a sorte de poder, a sorte e o azar porque me deu imenso trabalho, mas sorte porque me deu uma aprendizagem brutal de desenvolver todo o produto a parte toda conceptual do produto, desenvolvê-lo todo em paralelo com a empresa que estava a fazer a programação. Portanto, em termos de aprendizagem, foi ótimo. E depois acompanhar com todo o marketing que havia, também necessário realizar, sendo que o facto de ser um marketplace é particularmente interessante, porque obriga-nos a ter que desenvolver o lado de quem fornece o serviço e o lado de quem compra o serviço, e que têm que ser desenvolvidos em paralelo, porque senão um dos dois vai ficar muito frustrado. Fica banco. E é bastante interessante, bastante interessante esse lado. E quais é que foram os grandes obstáculos que tiveste que ultrapassar aí nesses primeiros meses, para que o projeto tivesse sucesso? Saber como dividir o dinheiro. O dinheiro é limitado, não é? Sim. O dinheiro é limitado, e saber onde é que se vai colocar o investimento que se tem para fazer. Sendo que foi outra coisa que aprendi, muito facilmente deixamos-nos seduzir pela ideia de continuar a desenvolver, quando a partir de certo ponto devia ser marketing, e deixar o projeto, a parte do produto como está, mas estamos sempre à espera, à procura do novo filão. Não, agora esta funcionalidade é que vai fazer a diferença, não esta que é importante, sem esta não faz sentido. Quando são, na maior parte dos casos, ok, facilitam, mas muitas vezes não deixam de ser acessórios. Isso é algo que eu claramente aprendi e pelo menos estou mais atento para situações futuras, digamos assim, e não deixar faltar dinheiro ao marketing, que todas estas coisas sem promoção é muito difícil, e nem todos temos a sorte de desenvolver ou de criar um Instagram, e as pessoas percebem logo como é que funciona e de um dia para o outro fica com milhões de utilizadores, não é? A maior parte dos casos é mesmo à custa de investimentos em marketing. Isso é claramente uma lição importante que eu retiro daí. Pois muitos de nós temos aquela ideia que esta feature é que vai ser viral, as pessoas vão falar sobre isto, até não mais, então é aí que se perde então a oportunidade. É difícil, a saber quando parar, é muito difícil, porque há sempre ideias, há sempre vontade de continuar a desenvolver, só que, quer dizer, não é difícil continuar a gastar dinheiro em desenvolvimento, em melhorar isto, depois é usabilidade. Claro que a usabilidade tem que ser extremamente importante, é extremamente importante e tem que ser alvo de grande atenção, mas muitas vezes antes de termos carga, ou seja, termos um número de utilizadores grande, estamos a brincar com a usabilidade sem saber muito bem o que é que estamos a fazer, porque não temos sequer volume bastante para poder ter dados para chegar a conclusões. Portanto, quer dizer, estamos a partir estamos nós próprios a tentar imaginar o que é que será melhor ou não e a desenvolver coisas sem base em dados, e isso é claramente um erro. Exatamente, faz todo o sentido. E olha, em que ponto é que decidiste começar então a espalhar aí pelo nosso país e partilhar tudo aquilo que sabias sobre marketing? Porque é que decidiste enverdar por este caminho? É curioso, porque foi uma coisa que foi acontecendo, não foi propriamente uma coisa que eu tenha ido à procura, e não sei, de vez em quando há algumas coisas, alguns alinhamentos cósmicos estranhos que acabam por acontecer, e o estranho foi porque eu tive 2 amigos que me convidaram para dar formação mais ou menos na mesma altura, e na mesma altura também surgiu um convite do ISCTE de eu poder ingressar uma pós-graduação que estava a ser criada de marketing relacional e comunicação, em que eu fui dar planeamento e análise de campanhas, e que só durou 2 anos, depois entretanto essa acabou para dar lugar a uma de marketing digital, mas eu dei 2 ou 3 anos, acho eu, 2 anos certamente, talvez 3, que foi os anos que existiu. E depois tive o tal convite de um amigo de uma entidade de formação que já não existe, do João Correia, que foi a primeira formação que eu fui dar, em que ele ficou sem formador,
e, e uma semana e meia, talvez antes, disse-me: André, tu podes me dar esta formação ao Porto? Eu nunca tinha dado formação na vida, 8 horas de formação. E eu: João, eu não tenho sequer tempo para preparar, seja o que for, além de que eu nunca dei formação. Ele disse-me que tinha os slides, que, portanto eu podia usar os slides que já existiam, que não é uma coisa que eu todo gosto de fazer, mas eu ali não, ou fazia ou não fazia, e era a única situação possível, era resolver com os slides que já existiam. Portanto, lá estudei os slides e fui para o Porto dar uma formação de 8 horas sem nunca ter dado na vida. E fui dar essa formação e felizmente não correu mal. Eu gostei. Ganhaste o gosto. E como essa eram mais 3 que estavam contratadas, que eram com um grupo editorial grande até, e havia mais 3 formações depois para grupos diferentes, e eu fui dar depois as outras também, e ao mesmo tempo tive o convite de outro amigo da Soluções de Qualidade para ir dar formação em Moçambique, sobre, qual é que era? Já nem me lembro, era qualquer coisa de marketing, ciclo de vida de produto. Marketing puro e duro. E eu fui dar a uma empresa a um operador telefónico móvel em Moçambique, e eu fui dar, foi ótimo, passei lá eram 3 dias de formação, mas passei lá uma semana, ainda para mais ele estava lá também, portanto foi muito divertido e sempre fiquei a conhecer, pelo menos fui a Moçambique, já não é mau, foi a única vez que fui à África, e devo-lhe muito também, porque ele ensinou-me muito, esse meu amigo, o Pedro Castanho, e o João Correia, pronto, foi de quem vieram estes convites destas duas entidades de formação, e pronto, e depois de umas coisas começam outras. Na altura, esta do João Correia que eu fui dar, depois criou-se uma em estratégia em marketing digital, não era marketing digital, mas era em redes sociais ou qualquer coisa assim, acho eu, e não havia muitas coisas abertas dentro desse âmbito. E foi daí que veio depois o convite do Filipe Carreira para começar a dar na pós-graduação de marketing digital do IPAM. Foi mesmo daí, por me ter descoberto através do LinkedIn, por eu estar a dar a tal formação de marketing digital, a tal estratégia nas redes sociais. E foi daí que veio o convite e pronto, comecei a dar acho que na sexta ou oitava edição, já não me lembro, este ano ainda estamos a abrir, já estamos a abrir a número 60 da pós-graduação do IPAM, portanto já lá estou há uns anos, já passaram tantos alunos por mim, e pronto, as coisas vão surgindo assim, não foi uma coisa que eu tivesse planeado, mas é algo que eu gosto de fazer, gosto imenso de dar formação e de poder partilhar o conhecimento que tenho. E acho que é algo que quem gosta de fazer acaba por ficar apaixonado por isso e pronto, tenho continuado. Outras oportunidades têm surgido, como o ateliê da Google. Exatamente, o ateliê que eu gostava de explorar um pouco melhor. Como é que essa oportunidade depois surgiu? Foi através destes contactos, não é? Como é que depois isto acabou por acontecer? Sim, na realidade tenho isto, e convém nós agradecermos às pessoas que nos ajudam. Exatamente. Quem me recomendou para o ateliê foi o Marco Gouveia, portanto, que também é do ateliê, foi ele que falou no meu nome, portanto, já lhe agradeci muitas vezes pessoalmente e sempre que posso, e fica aqui mais uma. Foi ele que me sugeriu para formador também do ateliê, e é um desafio enorme e interessantíssimo, e que eu adoro fazer. Tem-me permitido conhecer pessoas incríveis, e ainda para mais em quantidades enormes de pessoas. Chegamos a ter ateliês com mais de 300 pessoas, e tem sido super interessante. Portanto, começa pelo dia do Marco Gouveia, depois a seguir é a Virgínia Coutinho no segundo dia, e depois o terceiro dia do ateliê sou eu. Cada um dá o seu dia, e estamos em acho que 5 cidades: Lisboa, Setúbal, Leiria, Aveiro e Porto. São as cidades em que nós damos normalmente o ateliê. Poxa, dás aí a volta ao país mesmo. Olha, tens que me ajudar a convencer o Marco Gouveia a vir aqui ao canal, que eu acho que não temos estado com dificuldades de comunicação, e a Virgínia Coutinho. Vai dar uma entrevista, por amor de Deus. Ajuda aqui o Tiago, tens que participar aqui no Mega Podcast. Vem aqui dar uma entrevista.
ao Tiago, é o mínimo. Eu meto E uma olha, palavrinha, eu meto uma palavrinha. metes a palavrinha aqui ao Tiago. E olha, já estás há 7 anos ligado à APSE, a Associação Portuguesa de Comunicação de Empresa, correto? Pelo O vi no PCE, LinkedIn. sim. APCE. O que é que te atraiu então para te juntares à direção da associação? A PCE é uma associação super interessante, que é a Associação Portuguesa de Comunicação da Empresa. É mesmo uma associação muito, muito interessante e muito ativa. E na altura recebi o convite de um cliente nosso, o António Rapola, que já fazia parte da APCE, e fez-nos um convite para a Direct e Média passar a ser associado. É uma associação empresarial, mas tem também sócios individuais, a APCE. E a questão é que nós passámos a ser associados e abriu-nos ali a possibilidade de conhecer um leque de pessoas e empresas muito, muito interessantes, muito embora nós sejamos marketing, mas agora pelo lado da comunicação, e realmente é uma associação que tem uma dinâmica muito própria. Os eventos que faz têm uma grande participação dos seus associados. Os seus associados são, sobretudo, ou agências de comunicação ou então empresas que têm um departamento de comunicação, ou pelo menos têm uma área de comunicação importante. Portanto, a maior parte delas serão grandes empresas, muitas delas são grandes empresas, portanto as maiores empresas portuguesas acabam por estar lá representadas. E é muito interessante esta dinâmica que a própria associação tem e com os seus associados, sendo que uma das coisas mais importantes que acontece todos os anos é o Grande Prémio da APCE, onde são premiados os melhores trabalhos em diversas categorias, são premiados os melhores trabalhos feitos em comunicação em Portugal. E realmente tive a chance de já fazer parte dos corpos sociais na direção anterior a esta, e agora nesta direção, na presente, fui convidado para fazer parte da direção da associação, e tem sido um desafio extremamente interessante, principalmente porque adoro as pessoas que fazem parte da direção, e mais do que tudo tenho ganho imenso com esta associação, portanto é ótimo poder ter a chance de to give something back, não é? Poder agora eu ajudar também, de certa forma, dentro das limitações que todos temos, conseguir também ajudar um pouco a associação agora no papel de diretor. Tem sido realmente bastante interessante. Muito bom. E entretanto, nos últimos anos, tornaste um autor, não é? És o coautor do livro Marketing Digital para Empresas. Como é que surgiu essa ideia? A ideia é mérito total e absoluto da Virgínia Coutinho. Ela é que teve a ideia e que depois fez os convites aos diversos autores, nós somos 6, fez os convites aos diversos autores, cada um já a pensar numa estrutura e cada um para uma área. Eu escrevo sobre email marketing, que é normalmente um dos assuntos aos quais eu sou mais associado. A Virgínia escreve sobre redes sociais, o André Seferino sobre métricas e analytics, o Paulo Faustino sobre SEO, o Marco Gouveia sobre Google Ads e o Frederico Carvalho sobre websites e landing pages. Pronto, acho que não falhei ninguém. Não é nesta ordem, mas acho que não falhei ninguém. Que grande. E foi o convite da Virgínia, mérito total dela ter tido esta ideia, e felizmente que teve, porque se eu estivesse à espera de ter um livro escrito por mim, só por mim, eu tinha que ser várias encarnações, e assim pelo menos tenho um capítulo num livro Acelerou o teu processo. Físico e que vende, e é fantástico, e estamos todos muito orgulhosos do livro, já leva mais de 4.000 vendas. Portanto, já não é nada mau para um livro nesta área, nesta matéria. Sim, é muito, muito bom.
e tem sido super interessante e tem também permitido ter uma aprendizagem muito gira e alguns episódios caricatos a que nenhum de nós ainda se habituou, mas quando chega alguém ao pé de nós com um livro a pedir para autografar, não deixa de ser muito engraçado. Muito engraçado, muito embora eu confesso, eu pelo menos sinto-me um pouco ridículo, mas dou o meu autógrafo com todo o gosto. Muito bom. Olha, então já te tornaste um autor, já podes descansar-te para a vida. Ninguém me tira, esta Já ninguém me ninguém tira. te tira. Graças à Virgínia. E tu disseste que o email marketing é uma das tuas especialidades, mas o marketing relacional é, no fundo, aquilo que uma das tuas maiores interesses, no fundo, não é? Sim, sendo que eu coloco o email marketing dentro do marketing relacional. Para mim é uma das disciplinas do marketing relacional. Qual é que podes descrever, para quem não sabe, qual é o papel então do marketing relacional e quais as grandes vantagens para uma empresa se dedicar mais a esse tópico? Marketing relacional não é mais do que uma disciplina de marketing que nos permite contactar e relacionar diretamente com os nossos clientes e potenciais clientes. Mais do que tudo, hoje em dia fala-se muito em bases de dados como se fosse uma grande novidade, mas na realidade, quer dizer, marketing relacional ou marketing direto sempre viveu de bases de dados, era a única maneira de, aliás, o canal de comunicação era através do correio, portanto, eram bases de dados, antes com moradas, hoje em dia email marketing com e-mails, não é? Mas quer dizer, todas essas subdisciplinas dentro do marketing digital ou essas ferramentas de contacto que permitem, através de uma base de dados, ficarmos a conhecer melhor o nosso cliente e depois contactá-lo, nós inserimos dentro do marketing relacional ou do marketing direto. Exatamente, e no fundo é a disciplina que garante que tu tens uma base, lá está, como tu disseste, uma base de dados que é um ativo para a vida, no fundo, são coisas que... O ativo é a coisa mais importante que existe. Lá está, a lista de e-mails. E é engraçado que hoje em dia em digital toda a gente parece que descobriu a pólvora, anda tudo a falar de bases de dados outra vez, quando, quer dizer, esta questão de ter bases de dados e contactar pessoas tem centenas de anos. E em marketing direto, quer dizer, é longe de ser uma novidade. Aliás, uma coisa que eu costumo dizer para quem quer trabalhar bem digital é compre um livro de marketing relacional antes da internet e vão ver o que aprendem lá. Exatamente. Principalmente sobre copywriting, os maiores copywriters do mundo. Outras coisas porque não existia internet, porque se existisse era o que eles fariam. Todos queremos usar as melhores ferramentas que temos ao nosso dispor para fazer com que o nosso produto chegue aos nossos clientes, não é? Exatamente. E quais é que são as top 3 coisas que achas que uma empresa deveria implementar para garantir que implementa o marketing relacional, o marketing direto de maneira eficiente e eficaz? Portanto, seria, por exemplo, já ter uma base de dados, de e-mails, de moradas, o que é que seja. Mas a base de dados, primeiro, a base de dados, a escolha da estrutura da base de dados tem que ser extremamente estratégica. Nós temos que saber o que é que precisamos ao dia de hoje, mas temos que ter noção do que é que vamos precisar ao dia da manhã. Mas de uma forma o mais realista possível. Não vale a pena estarmos a querer saber a cor das meias das pessoas, a não ser que estejamos a vender meias, senão é tralha que nós vamos estar a arrastar e que muito facilmente são dados que nós deixamos de ter confiança neles, porque não temos a certeza até que ponto é que aqueles dados ainda são reais ou não são reais, ou se já passou, se já é uma coisa que a pessoa não usa, já não tem necessidade, é um dado que acaba por, se nós não temos confiança nele, não o conseguimos utilizar, portanto só nos está a causar peso na nossa base de dados sem necessidade. Portanto, temos que ser extremamente estratégicos na forma como nós definimos qual é o tipo de base de dados que nós vamos ter e quais é que são os dados que nós vamos ter nessa base de dados. Para além de que agora, com o novo regulamento de proteção de dados e a nova lei, houve muitas coisas que não mudaram, os princípios são os mesmos em relação à lei anterior, mas algumas coisas são novas. E há algo que antes era uma boa prática, agora vem redefinida na lei e vem muito explícito que não se devem estar a colecionar dados para os quais não se tem necessidade.
Porquê? Porque do ponto de vista da empresa, dados que nós não temos confiança neles ou que nós não vamos usar, muito facilmente deixam de ser legítimos e só estão a causar peso na base de dados, porque depois se não os conseguimos usar porque não sentimos confiança neles, porque não temos certeza até que ponto é que aquilo é uma informação que ainda é viável ou não os vamos usar. Depois causa-nos muito mais embaraço em termos de ter uma base de dados cuidada e limpa, e aumenta a probabilidade ou a possibilidade de termos erros. Para além disso, em termos de segurança, e por isso é que aparece na lei e é importante, em termos de segurança, quando nós temos coleções muito grandes de dados dos nossos clientes para os quais nós não temos necessidade, porque não os utilizamos, o que acontece é que se tivermos algum problema com a base de dados e eventualmente alguém que não deva tenha acesso a ela, estamos a expor muito mais os nossos clientes do que seria necessário, somente para o nosso tipo de atuação e o número de dados que nós deveríamos ter. Portanto, devemos ter ótima consciência do que é que nós precisamos. Mas, quando eu digo, é o que nós precisamos hoje e o que nós vamos precisar no futuro. Porque nós, neste momento, podemos não conseguir utilizar ainda aqueles dados, mas podem ser interessantes para nós, no futuro, podermos fazer utilização deles, com o objetivo de tornar a comunicação o mais relevante possível. Esse é sempre o nosso objetivo. E poder chegar ao nosso cliente de uma forma o mais relevante possível também no que nós estamos a oferecer para ele e em termos de comunicação. Portanto, isso é logo um primeiro ponto, ser extremamente estratégico. Depois, o segundo é ter todos os cuidados do mundo e mais alguns em relação à proteção de dados. E eu estou a dizer proteção de dados, não só a parte da angariação dos consentimentos, mas depois de manutenção da lista, de quem tem acesso à lista, toda a segurança como a lista está guardada, enfim, tudo que tenha a ver com a manutenção das bases de dados e de nós fazermos o que a lei assim determina, ter todo o cuidado do mundo com isso, todo. E já agora aconselho que quem não tem, que trabalhe com um advogado nesse sentido, de uma forma cuidada. E como é que se escolhe um advogado nestes casos? É escolher um advogado que não é especialista nesta matéria desde há um ano para cá, quando ficou moda. É alguém que trabalha para viver como advogado sobre estas matérias há 10 anos. Essa é a maneira de escolher um advogado para isto, que é alguém que tem uma noção histórica da evolução do que era de antes, proteção de dados, e do que é hoje em dia, para não se cair naqueles erros como a maior parte das empresas caíram, de estarem a fazer reconsentimento de coisas que não necessitavam de fazer reconsentimento nenhum. Foi a coisa mais estúpida que alguma vez se poderia ter visto à face da Terra, agora com esta questão do novo regulamento. Alguns necessitavam, a maior parte não necessitava e fez porque foi mal aconselhado. Depois o terceiro é a angariação. As pessoas focam-se no fazer as campanhas, mas esquecem-se que a campanha principal que têm que fazer é a angariação contínua. Não têm novos nomes, não é? Seja e-mail, seja moradas, seja o que quer que queiram fazer, se não têm novos, vão ter muita dificuldade em conseguir vender e em fazer crescer esta área tão importante da empresa. Portanto, todas as fontes de angariação devem ser, ou melhor, todas as oportunidades de contacto com o cliente devem ser alvo de análise específica sob a perspectiva de vale a pena fazer angariação neste touchpoint, ou neste momento da Customer Journey, e como é que podemos fazer, quais são as mecânicas que nós podemos montar, e depois de estarem montadas, como é que nós as conseguimos melhorar ainda mais. E termos um processo não é algo que nós criamos um formulário num sítio qualquer e ficamos descansados que aquilo fica ali a pinga-pinga. É verdade, tem pinga-pinga, mas quanto mais pinga-pinga, melhor. Portanto, depois tem que ser alvo de otimização, ou pelo menos tentativa de otimização. E quando nós temos e conseguimos depois ter uma rede bem espalhada de angariação, em que temos landing pages, cada uma com o seu lead magnet de acordo com o tipo de serviço ou produto que nós temos, ou então com os diferentes níveis do funil, temos as redes sociais a trabalhar para isso, temos o site, enfim, temos as lojas, para o caso temos lojas ou eventos que estamos a fazer, seja qual for,
toda esta rede que está a angariar sempre para a nossa base de dados. E depois, não andar a colecionar dados, vou juntar uma quarta, não andar a colecionar dados porque gostamos e é cool dizer que temos uma base de dados com 100 mil ou 500 mil ou 1 milhão. Não, temos objetivos específicos, portanto, mal alguém entra, temos fluxos de comunicação, logo, desde que haja consentimento, não é? Temos fluxos de comunicação em que cada uma dessas pessoas vai entrar com um objetivo específico de fazer uma venda, mesmo que seja pelo caminho mais longo, não é? Não ser que venda, mas nem que seja pelo caminho mais longo, estejamos a trabalhar muito inbound, com muitos conteúdos e tudo, mas o objetivo final há de ser sempre tornar uma pessoa que não é cliente em nosso cliente. E costuma dizer que o segredo não está na lista, mas não está. O segredo está na relação que tens com essa lista. Portanto, se tiveres 100 mil seguidores ou pessoas que não estão engajadas contigo, com a tua empresa, já não ouvem sobre ti há anos ou meses, pouco vale, não é? Portanto, o segredo está mesmo na relação que tens com essa lista diariamente. Sim, isso é uma das coisas que acontece, é alguém andar a colecionar porque é uma marca conhecida, tem facilidade em angariar dados e depois um dia, passado 2 anos, 3 anos, resolve, olha, vou começar a fazer isso. E depois ficam muito desiludidos com os resultados, que têm uma taxa de abertura miserável, um CTR baixíssimo e a conversão após isso ainda é mais baixa. E uma catafada de unsubscribes. Fizeram nada com aquilo durante não sei quantos anos, é normal que isso aconteça. Exatamente, 100% de acordo. Olha, se os nossos ouvintes e quem estiver a ver, espectadores, tivessem que levar um insight-chave aqui connosco desta entrevista, qual é que achas que destacarias? Bases de dados. Já que estamos neste tema agora, é base de dados. A importância de uma base de dados, de uma boa base de dados. E boa, eu estou a falar na parte de, quando eu digo boa, é porque a angariação foi bem feita, os dados que nós pedimos faziam sentido e faziam sentido a quem eles foram pedidos, tínhamos um fluxo de comunicação logo pensado para essas pessoas, portanto vamos ter bons resultados logo a partir daí, vamos segmentar, vamos nos preocupar em ser o mais relevantes possível, mas nós temos uma boa base de dados, portanto que reúna todas estas coisas e fizermos um bom trabalho ao sermos relevantes a contactar, é algo ultra valioso mesmo, em que depois nós percebemos, principalmente utilizando o email marketing, que tem um ROI brutal quer dizer, não dá para falar de ROI de email marketing, portanto pode ser péssimo como pode ser ótimo. Nas condições em que eu estou a dizer é ótimo, porque as pessoas estamos a ser relevantes com pessoas que querem ouvir falar de nós. O ROI aí é ótimo. Numa outra situação que eu disse, da empresa que anda a colecionar dados durante 2 anos sem contactar ninguém, ao fim de 2 anos resolve falar com as pessoas, obviamente o ROI vai ser miserável. Mas são pessoas que estão realmente entrosadas connosco, gostam de ouvir das nossas coisas, para as quais nós estamos a ser relevantes, porque também estamos a segmentar a comunicação que estamos a fazer com elas. Uma base de dados é uma mais-valia brutal. Principalmente quando temos a sorte de ter boas redes sociais e que devemos tentar ao máximo trazer as pessoas que nós não sabemos quem estão do lado das redes sociais para o lado da nossa base de dados e começarmos a trabalhá-las diretamente. As redes sociais são um excelente mecanismo para trazer pessoas para a nossa base de dados. Mas a maior parte das pessoas olha para as redes sociais como uma base de dados, mas não é bem a mesma coisa. Não é bem. É a base de dados do Facebook, talvez. Exatamente. Ou do LinkedIn, deles é. Nossa, mas, infelizmente há muita gente que baseia o seu negócio na página do Facebook, ou portanto... E é pena, porque não é preciso fazer muito com e-mail marketing, por exemplo, não é preciso fazer muito para conseguir fazer um bom trabalho e para começar a ver resultados, e depois à medida que os resultados vão aparecendo, irmos começar a meter mais budget e mais esforço aí. Não é preciso muito para conseguir fazer um trabalho razoável e tirar daí alguns dividendos, é o que eu digo. Perfeito, André. Estamos a chegar ao final da entrevista. Olha, nos últimos 5 anos, lembras-te de criar algum novo hábito que te tenha melhorado a vida de alguma maneira? Pode ser profissionalmente, pessoalmente, o que quer que te venha à cabeça. Novo hábito? Eu agora tenho um mais recente, que é o de antes não ouvia podcast. E agora ando a ouvir podcast como se não houvesse amanhã.
Exatamente. E adoro podcast. Tenho aprendido imenso e até gostava de ter mais viagens de carro para poder ouvir mais podcasts. Eu também. Estão ótimos para isso. E já agora vou dar a minha dica do podcast, do meu preferido. Não é necessariamente onde eu aprendo mais sobre marketing, mas aprendo mais sobre business e sobre ter talvez uma visão mais englobante do que é marketing e do que é negócios, porque permite ver como é que as evoluções são, que é o Business Wars. Eu ando completamente fascinado Não ouvi por falar este mesmo. podcast. Business Wars. E é de uma empresa que é extremamente interessante e para quem gosta deste tipo de ver como é que negócios funcionam e marketing funciona, que é o Wondery, e que eles só fazem podcasts. Portanto, eles criam um podcast que eles vão acreditar que são de sucesso e depois criam, vendem patrocínios para esses podcasts, para além de ter umas assinaturas em que a pessoa pode ouvir sem publicidade. Mas enfim, graças a Deus os players de podcast têm as coisas de poder avançar os 15 segundos ou 10 segundos. 10. Eu uso o Spotify que é 15, é ótimo, portanto salta-se a publicidade. E este Business Wars não é nada mais, nada menos do que as batalhas épicas entre marcas conhecidas no mercado. Portanto, imagina entre a Coca-Cola e a Pepsi, o McDonald's e o Burger King, sei lá, há muitas, umas mais antigas, umas mais recentes, e é espetacular, porque se ouve os detalhes todos, a produção é fantástica, portanto tem sons de fundo, se é uma reunião ou se é uma coisa, tem sons de fundo, de carros a passar, disto, do outro. O tipo que faz a narração faz os próprios diálogos e faz vozes diferentes das pessoas que estão a falar, é super interessante. O storytelling é espetacular e aprende-se imenso, é engraçado aprender sobre as histórias destas empresas todas. Enquanto te entretens, que é essencial. Combinar informação com entretenimento, isso é ótimo. Estou no caminho para qualquer lado, de vez em quando chego a qualquer lado, se tenho tempo, fico parado no carro a ouvir mais um bocadinho, porque a história está tão interessante que não quero parar naquele momento. Boa, fica aqui a dica, André. E olha, se tivesses que oferecer um livro a alguém de empreendedorismo, marketing, negócios, o que quer que seja, qual é que oferecerias e porquê? Eu adoro. Espera aí, que eu por acaso era para ter tirado os livros e não tirei. Onde é que esqueci-me? Dá-me um segundo. Aí para trás tens coisas sobre New York, Vertigo, a arte nova e mais algumas coisas que não estão relacionadas com marketing. Mas o André vai-nos mostrar agora. Aí não são os de marketing. Pois! E vejo aí as tuas participações em conferências, não é? Tens uma data daquelas convites. Vamos lá ver o que é que o André vai Não consigo tirar. encontrar, mas pronto. Whatever you think the opposite. Ok. Esse é o meu livro super preferido que eu ofereço a todos os teus amigos. Eu na FNAC já devo ter dado, sei lá, pá, aí, uns 40 livros destes comprados, pelo menos, perfeitamente. É do Paul Arden. Paul Arden, ok. É super, eu recomendo, porque lê-se super rápido, é ótimo, e é daquelas coisas, eu gosto também muito do Seth Godin pela mesma razão, que são aquelas coisas óbvias em que nós não pensamos, ou então, que pensamos, mas não pensamos exatamente por aquela perspectiva. Ele tem outro muito bom também, It's not how good you are, it's how good you wanna be, mas eu gosto mais do Whatever you think the opposite. Ok. Excelente ideia. Fiquei aqui mais um livro na coleção. E como é que então as pessoas podem saber mais sobre ti, André? Seguindo nas redes sociais é a maneira mais fácil. André Novaes de Paula, portanto eu tenho página no Facebook, no Twitter, Instagram, YouTube, também faço umas entrevistas e tu também estás convidado para agora trocarmos de papéis e eu entrevistar-te aqui, também tens uma vida muito interessante e muito conhecimento para partilhar, e realmente é LinkedIn também, é a forma mais fácil de me encontrar e vou-me mantendo ativo. Em Casa de Ferreiro Espeto de Pau, portanto o meu site ainda não existe, mas está a ser feito. Pois é, isso que eu ia perguntar, está nos planos, não é? Está a ser feito para aí há 20 anos,
Mas um dia há de acontecer. Antes da internet quase, não é? Espero que ainda em vida, espero que ainda em vida. Já vai ter que ser Mas como os está a livros, acontecer. alguém vai ter que criar por ti a estrutura e depois tu só para escreveres Epá, parte dele. não, não, eu preferia ao contrário, eu criava a estrutura e E alguém ia alguém... lá preencher por mim. Se for assim, eu acho que era mais fácil, era mais garantido de acontecer. Boa, boa. Pronto, muito obrigado pelo teu tempo, André. Tiago, obrigado, eu adorei. Foi fantástico. Obrigado pelo teu tempo e pronto, ficamos aqui, partilhamos aqui várias bombinhas de conhecimento. Partilhas muito das ideias que eu também concordo 100%, portanto foi muito bom e partilhamos aqui bastante valor. Muito obrigado, André. Muito obrigado, eu. Pronto, chegamos então ao final do episódio número 41 do podcast do Tiago. Espero que tenha gostado. Se gostou, por favor, não se esqueça de deixar o gosto, subscrever o canal, que eu vou deixar aqui a bolinha, e fazer todos os sociais, partilhar isso com quem quer que você ache que faça sentido. Muito obrigado pelo seu tempo e até à próxima.